Oi pessoal, tudo beleza? Galera, o vídeo de hoje, eu trago mais uma espécie de reflexão, eu acho, E é importante que antes da gente falar o objetivo desse vídeo, que você pare para pensar o seguinte: existe uma distinção muito grande entre uma pessoa não amar você e uma pessoa ser pessimista, tá? Não confunda as coisas. Você não pode ser imaturo a ponto de não conseguir enxergar que existe diferença entre essas coisas. Uma pessoa pode te amar muito e ainda assim não torcer por você, não ser uma pessoa positiva, uma pessoa para cima, que vai vibrar com as suas conquistas. Isso é muito possível, isso acontece, eu acho que em todas as famílias. É muito difícil a gente ter uma composição familiar onde todo mundo é super positivo. Você dificilmente vai encontrar esse cenário. Se for o seu caso, ótimo, parabéns. Aproveite essa oportunidade, mas via de regra não é assim que funciona. E como é que você vai lidar com isso? Você vai se fechar. É preciso que você se feche em você para essas pessoas pessimistas. E eu trago aqui um exemplo para você muito emblemático dessa discussão. A gente teve um aluno aqui que hoje ele está na academia estudando, e na época que ele estudou com a gente tinha uma proximidade um pouco maior porque ele era da turma presencial. A gente conversou muitas vezes porque ele morava numa mesma casa com os pais e tinha uma irmã mais velha. E a irmã dele, ela não torcia por ele. Na verdade, eu sempre posicionei para ele várias questões que estavam por trás disso. Uma delas que eu acreditava pelos relatos que ele me contava quando a gente parava para bater um papo, tomando um café e tudo mais, era que eu achava que a irmã dele tinha medo pela profissão. Ela tinha medo que ele fosse correr riscos e tudo mais. Então ela estava o tempo todo desacreditando ele da mentalidade que ia conseguir a vaga. Então ela estava sempre pegando referências que levassem ele a desistir daquilo. Ela chegava a mostrar vídeos e reportagens de bombeiros que se acidentaram em trabalho, de pessoas que perderam familiares que trabalhavam no corpo de bombeiros. Enfim, ela fazia esse cenário, não de uma forma agressiva, mas sempre que tinha a oportunidade, em vez de dar aquela palavra de apoio, ela trazia essa referência e sempre dando opções para fazer uma substituição. Era muito engraçado que, pelo menos uma vez por mês, ele me falava de algum concurso que estava aberto ou ia abrir, que ela tinha mandado para ele pelo WhatsApp, para ele conferir, para ele dar uma olhada, para ver que o salário era bom, que muitas das coisas que estavam ali naquela matéria, naquele edital, as matérias ele sabia. Então, era uma pessoa que não agregava para o que ele estava querendo construir, para o que ele estava querendo fazer. E era confidente dele. Então, ele confidenciava as angústias dos estudos, quando estava com a moral em baixa, confidenciava quando ele tinha insucessos. Enfim, a gente normalmente precisa ter uma pessoa próxima de nós para a gente poder ter um ombro amigo, muitas vezes durante a jornada. E não por não amá-lo. Entenda o seguinte, eu acho que existe muito amor ali, um amor tão grande que cercava ele de um cuidado que queria impedir que ele fizesse o que ele queria fazer. Então, ela dava o apoio, mas sempre oferecendo uma contrapartida do tipo, desiste disso, isso aí não é para você. Ou então, tá vendo, você está se esforçando e não está evoluindo, tem aqui o concurso de não sei aonde que abriu, você tem muito mais afinidade com essas matérias do que com essas, e também vai ser mais legal por isso. Então, ele estava sempre meio balançado com isso. Principalmente porque ele recorria a esse apoio quando ele estava mal. Então, em vez de ouvir uma palavra super positiva, não, continua aí, persevera, vai dar certo, você vai conseguir, vamos para cima. Não, ele escutava coisas que eram o oposto disso. Mas nada agressivo, mas aquilo envenenava a mente dele com relação à preparação. Entenda o seguinte, se você está nessa situação ou você tem uma pessoa assim próxima de você, você tem que ter maturidade para entender que essa pessoa não é a escolha que você deve fazer para ser sua confidente. Por quê? É uma pessoa que potencialmente te ama muito, mas não está conectada com você, com o objetivo que você tem, que é passar no CBMERG. É uma profissão que envolve risco, sim. É uma profissão que você vai provavelmente se machucar em algum momento ao longo da sua trajetória, sim. É uma profissão que você vai depender dos seus colegas para a sua segurança pessoal. Isso é um fato, é uma verdade. Você recebe muito bem, você ganha muito bem, você tem muitas vantagens. É óbvio que tem, mas você também tem riscos. Tudo na vida tem riscos. Então, afaste-se das pessoas pessimistas
no momento que você está na sua jornada de preparação, principalmente, mesmo que sejam pessoas tão próximas de você como familiares. E eu não estou falando para você não ter contato com essas pessoas. Era exatamente o que eu falava para ele, né? Eu falava assim, cara, sua irmã te ama muito. Eu acho que você deveria se blindar um pouco de ficar posicionando todas essas suas angústias para ela, porque ela não te apoia, né? Ela não te dá o incentivo que você precisa. E ele chegou um determinado momento que ele passou a ter raiva disso, um pouco de raiva, né? E eu sempre mostrava para ele, falava assim, cara, você não pode ter raiva da sua irmã, porque é uma idiotice da sua parte ter raiva da sua irmã. Se você não é capaz de enxergar que ela te ama muito e está tentando te proteger, apesar de não ser o que você gostaria, pô, você está com um problema seríssimo de falta de empatia. Tudo que ela está fazendo é para tentar te proteger, é o irmão querido dela. É o irmão que ela ama, ela não quer ver você correndo risco, pulando do alto de um prédio num rapel para salvar alguém que quer se suicidar. Ela não quer ver você se tacando no mar com uma onda de 5 metros para proteger alguém. Ela não quer ver você se jogando no fogo para tentar resgatar uma família. Ela não quer ver você fazendo essas coisas. É óbvio que ela não quer ver você correndo risco, ela quer te proteger. O que não significa que ela não te ama, muito pelo contrário, te ama muito. Mas não é a pessoa que vai estar conectada com você para te dar a palavra de apoio que você precisa. Então, afaste-se das pessoas pessimistas e proteja-se o máximo que você puder. Se você encontrar ou tiver junto de você uma pessoa que vai vibrar na mesma intensidade que você para o que você quer, pô, cola nessa pessoa, porque é a pessoa que vai recarregar as suas baterias quando você estiver embaixo. Pode ser um amigo, uma amiga, um namorado, namorada, marido, esposa, mãe, pai, irmão, irmã também, seja lá quem for, mas que esteja ali com você, vibrando com você na sua conquista, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.